Esta é minha entrevista com Oleksandr Dubinsky, um jornalista ucraniano que se tornou membro do parlamento na Ucrânia. Dubinsky estava alinhado com Zelensky. Ele era membro do partido político de Zelensky, o Servo do Povo, nomeado após seu programa de TV. Dubinsky foi eleito vice-presidente do Comitê de Finanças, Impostos e Política Aduaneira. No entanto, Dubinsky foi eventualmente preso em novembro de 2023 por alta traição, o que incluiu ser acusado de atividades destinadas a desacreditar a liderança política e militar da Ucrânia e espalhar informações falsas sobre a interferência ucraniana nos processos políticos dos US. Ele também foi acusado de estar envolvido em um esforço para descobrir material comprometedor sobre Joe Biden. Agora, Dubinsky, membro do parlamento ucraniano, negou todas as acusações, insistindo que a investigação é politicamente motivada. Insisting that the investigation is politically motivated. And from jail, Dubinsky has warned that Ukraine is falling. E da prisão, Dubinsky alertou que a Ucrânia está caindo em uma nova forma de ditadura e pediu o impeachment de Zelensky. Dubinsky também apoia a iniciativa de paz do presidente Trump e quer um fim muito rápido para a guerra. Dubinsky também anunciou sua candidatura à presidência da Ucrânia. Na entrevista a seguir, Dubinsky oferece algumas percepções incríveis sobre o funcionamento interno da Ucrânia sob o governo de Zelensky, bem como os maiores desafios que o país enfrenta e por que Zelensky é bastante avesso a encerrar a guerra. Dado que o Sr. Dubinsky está na prisão sem acesso à internet, esta entrevista foi feita por mim, fornecendo as perguntas, e depois Dubinsky respondendo a essas perguntas em vídeo, antes de juntá-las no final. Então, deixe-me começar primeiro, dando as boas-vindas a Oleksandr Dubinsky. Let me start first by welcoming Oleksandr Dubinsky. Glenn, здравствуйте. Oi, Glenn. Muito obrigado pela oportunidade de falar hoje. So, my first question is... Então, minha primeira pergunta é que você é membro do parlamento ucraniano, anteriormente alinhado com Zelensky. Você fazia parte do partido político de Zelensky e recentemente anunciou que está concorrendo à presidência na Ucrânia. No entanto, você está fazendo isso da prisão, já que atualmente está detido por traição. Como você acabou nessa situação? How did you end up in this situation? Globalmente, minha história é uma demonstração clara de como Volodymyr Zelensky mudou após a vitória de Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020. Seguindo o novo curso da administração Biden dos Estados Unidos, em direção a uma confrontação aberta com a Federação Russa, Zelensky fez uma mudança de 180 graus em suas políticas externa e interna, abandonando sua abordagem anterior, voltada para a paz. Todos que se recusaram a apoiar essa mudança foram expulsos de sua equipe. Apenas aqueles dispostos a se mover da paz em direção à guerra permanecem ao seu lado. Neste ponto, é importante se afastar brevemente da narrativa para explicar por que essa reversão de política ocorreu. Na Ucrânia, acredita-se amplamente que a mudança brusca de curso de Zelensky, de buscar diálogo com a Rússia para fomentar a confrontação, foi resultado de material comprometedor coletado pelos serviços de inteligência britânicos, supostamente trabalhando a pedido de ou em coordenação com indivíduos ligados à campanha de Biden. O exemplo mais frequentemente citado de tal informação comprometedora é a operação de inteligência militar fracassada do GUR da Ucrânia para capturar combatentes do grupo Wagner, que teria sido vazada para a Rússia por Zelensky e seu chefe de gabinete, Andriy Yermak. Ainda não se sabe se esse comprometimento foi obtido através do círculo íntimo de Zelensky ou de suas comunicações pessoais. No entanto, por exemplo, em minhas conversas diretas com Zelensky, notei que ele usava o WhatsApp registrado em uma operadora móvel báltica, tornando-o altamente vulnerável à interceptação de inteligência estrangeira, especialmente pelos serviços britânicos. Ao mesmo tempo, surge outra questão. Que influência a Rússia tinha sobre Zelensky a ponto de ele vazar inteligência militar para eles? Novamente, são rumores, mas é amplamente especulado que Zelensky teria participado de várias festas em Moscou de natureza especial, que foram gravadas pela inteligência russa.
Alegadamente, essas festas envolviam um comportamento sexual não tradicional, incluindo com o astropop russo Philip Kirkorov. Including with Russian pop star Philip Kirkorov. In Ukraine, Zelensky has also long been rumored to Na Ucrânia, há muito tempo se especula que Zelensky tem uma relação pessoal com Yermak. Novamente, enfatizo que são rumores, mas amplamente difundidos e persistentes. Outra teoria relacionada sugere que Zelensky teria concordado em facilitar a rápida capitulação da Ucrânia em 22 de fevereiro de 2022. Isso explicaria por que ele negou publicamente a iminente invasão russa, mesmo quando os tanques russos já estavam na fronteira. Fatos adicionais apoiam essa teoria. Nos dias que antecederam a invasão, mais de 10 mil minas foram removidas da frente sul da Ucrânia, permitindo que as forças russas avançassem da Crimeia para Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv, tomassem Mariupol e se conectassem com as forças separatistas em Donbass. Mariupol and link up with separatist forces in Donbass. Despite global intelligence warnings about a likely airborne operation. Apesar dos avisos de inteligência global sobre uma provável operação aérea no aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, unidades de elite ucranianas foram retiradas da área pouco antes do ataque. Em outras palavras, isso pode ter sido o pagamento de Zelensky à Rússia em troca de não liberar os materiais comprometedores que supostamente tinham sobre ele. Também vale a pena notar que, nos primeiros 2 a 3 dias da invasão, ninguém sabia onde Zelensky estava. Ele só reapareceu quando ficou claro que o Blitzkrieg de Putin havia falhado. Minha história pessoal está profundamente entrelaçada com esses eventos. Juntei-me à equipe de Zelensky porque ele prometeu acabar com a guerra e combater a corrupção sistêmica, incluindo a corrupção ligada a atores estrangeiros, como as redes de George Soros. Linked to foreign actors, such as George Soros's networks. I defeated Ihor Kononenko, a close ally. Derrotei Ihor Kononenko, um aliado próximo e gerente financeiro do ex-presidente Poroshenko, no meu distrito eleitoral. Investigar a corrupção de Poroshenko e seu círculo foi uma mensagem central da minha campanha de 2019 e estava perfeitamente alinhada com a plataforma de Zelensky na época. Como um político de princípios, continuei minhas investigações sobre as atividades de Poroshenko após me tornar membro do parlamento. Meu trabalho me levou a descobrir a conivência entre Poroshenko e o ex-ministro da Ecologia, Mykola Zlochevsky. Poroshenko ajudou Zlochevsky a manter licenças para extração de gás que foram adquiridas por quase nada. Enquanto a firma de investimentos ICU, estreitamente ligada a Poroshenko, e a ex-governadora do Banco Nacional, Valeria Ontareva, facilitava esquemas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, a Burisma, a empresa onde Hunter Biden trabalhava, se beneficiava diretamente dessas operações. Eu investiguei de forma independente o uso indevido de títulos do governo ucraniano nesses esquemas. Em um determinado momento, o próprio Zelensky me pediu para colaborar com o deputado Andriy Derkach nessas investigações. Em novembro de 2019, o escritório do Procurador-Geral da Ucrânia acusou oficialmente Zlochevsky, e eu falei sobre isso durante uma coletiva de imprensa no contexto mais amplo da corrupção pós-Maidan. No entanto, em 2020, após Biden vencer a eleição nos Estados, a questão da corrupção da Burisma de repente se tornou tóxica para a administração de Zelensky. Soros, como um destacado apoiador e doador de Biden, foi elevado a um status intocável na Ucrânia e recebeu carta branca para expandir sua influência sobre as instituições estatais. Em janeiro de 2021, com base numa denúncia do Centro de Ação Anticorrupção, uma ONG, que recebe 80% de seu financiamento da USAID e 20% de fundações relacionadas a Soros, fui colocado sob sanções políticas dos Estados Unidos. Vejo essas sanções como uma vingança da família Biden e de Soros por expor suas operações na Ucrânia. Essas medidas foram coordenadas entre o gabinete de Zelensky e a embaixada dos Estados Unidos e enquadradas como um gesto de boa vontade para a nova administração. And framed as a gesture of goodwill to the new administration. In reality, those sanctions are now the main justification for Na realidade, essas sanções são agora a principal justificativa para minha atual prisão, sob a acusação absurda de desacreditar o candidato presidencial dos Estados Unidos, Joe Biden, através de sua conexão com a Burisma, e desacreditar as atividades de fundações apoiadas por Soros na Ucrânia.
Essencialmente, estou sendo punido por expor o uso indevido de fundos da USAID, que foi publicamente confirmado na investigação Dodge de 2025, trabalho que comecei em 2019. Além disso, meu caso está sendo usado para fabricar uma suposta conexão russa com a campanha de Donald Trump em 2020, espelhando de perto a falsa narrativa criada em torno do laptop de Hunter Biden. Closely mirroring the false narrative created around Hunter Biden's laptop. All of this is being orchestrated by Zelensky, who could Tudo isso está sendo orquestrado por Zelensky, que continua cooperando com forças globalistas em um esforço para sabotar a agenda de paz de Trump. Por que isso está sendo feito através da Ucrânia? Por que, após 34 bilhões de dólares em assistência da USAID, os globalistas agora controlam totalmente o sistema judiciário e de aplicação da lei da Ucrânia? Com o apoio de Zelensky, eles podem garantir qualquer decisão judicial que desejarem. Acredito que a equipe de Trump subestima seriamente essa ameaça. Meu desejo de concorrer à presidência da Ucrânia é uma continuação direta da minha campanha de 2019. Ao contrário de Zelensky, não mudei meus valores. Acredito que a corrupção, a influência de Soros e a guerra com a Rússia são os maiores problemas da Ucrânia. and war with Russia are Ukraine's greatest problems. Since November 2024, another danger has Desde novembro de 2024, outro perigo surgiu. A tentativa de Zelensky de preservar seu poder pessoal através de uma guerra perpétua e sabotando as iniciativas de paz do presidente Trump. Zelensky está ativamente tentando se apresentar como a figura central de um projeto global anti-Trump, uma narrativa abraçada pelas elites liberais e globalistas. Acredito fortemente que a Ucrânia não pode sobreviver sem o apoio dos Estados Unidos. E os valores e a visão estratégica do presidente Donald Trump refletem melhor a direção que a Ucrânia deve seguir para se recuperar e reconstruir após uma guerra que nunca deveria ter acontecido. recover and rebuild after a war that never should have happened. Mr. Dubinsky, you have criticized Sr. Dubinsky, você criticou Zelensky por autoritarismo, suprimir a oposição, negar direitos linguísticos e violar os direitos dos cidadãos. O que aconteceu com a Ucrânia sob o governo de Zelensky que não é relatado na mídia ocidental? which is not reported in the Western media. In truth, the greatest mistake was electing Volodymyr Zelensky. Na verdade, o maior erro foi eleger Volodymyr Zelensky como presidente da Ucrânia. Sem absolutamente nenhuma experiência em governança estatal, Zelensky é um excelente ator com um instinto animal, como um comediante que sobe ao palco e instantaneamente sente o que ressoa com o público e o que não. Zelensky construiu sua campanha política em slogans populistas que refletiam precisamente as emoções do povo, mas ele nunca acreditou no que estava dizendo, nem pretendia agir de acordo. Seu objetivo sempre continua a ser Bezos in step, stanau, risos, lotteriflos. Tears, applause. In 2018 to 2019, Ukrainian society Entre 2018 e 2019, a sociedade ucraniana estava cansada da guerra, dos ataques à Igreja Ortodoxa, do revisionismo histórico e da ucranização agressiva. As pessoas queriam paz e o fim da política de identidade forçada. Elas também estavam frustradas com questões domésticas de longa data, corrupção, estruturas de poder de clãs familiares, ilegalidade nos tribunais e na aplicação da lei, e oligarcas desfrutando de lucros massivos enquanto professores e servidores públicos viviam com salários de fome. Zelensky capitalizou tudo isso ao se retratar como um outsider, um político não sistêmico, alguém não ligado a clãs políticos ou grupos oligárquicos. Ele trouxe pessoas de fora da política que gozavam da confiança pública. people from outside politics who enjoyed public trust. The 2019 election felt like a breakthrough for many A Ukrainians. eleição de 2019 parecia um avanço para muitos ucranianos, uma revolução, um sopro de ar fresco. Mas foi uma decepção. Uma vez que Zelensky consolidou o poder monopolar, controlando uma maioria parlamentar composta por fantoches dispostos a votar em qualquer coisa em troca de favores, ele começou a construir um regime autoritário. Hoje, tornou-se uma ditadura completa. No entanto, Zelensky continua sendo um gestor extremamente fraco. Ele é assistemático, incapaz de se concentrar nas tarefas, não lê e não se envolve com os detalhes. Em tais condições, um país só pode ser governado com o apoio de uma equipe forte e profissional. Mas o estilo de liderança de Zelensky não tolera críticas ou discordâncias.
Zelensky's leadership style does not tolerate criticism or disagreement. Moreover, his circle lacks individuals with serious managerial. Além disso, seu círculo carece de indivíduos com experiência gerencial séria. Como resultado, sua campanha e administração inicial foram organizadas por empresários duvidosos, com ligações a redes de contrabando. Por exemplo, o completamente desconhecido empresário contrabandista Ilya Pavlik conseguiu formar seu próprio grupo parlamentar dentro do partido de Zelensky, com 65 deputados, cerca de 25% de toda a facção servidor do povo. O pensamento estratégico de tais indivíduos fala por si só. Não é por acaso que o regime de Zelensky é referido na Ucrânia como os vendedores de barracas, referindo-se a pequenos vendedores de rua, um reflexo do nível intelectual daqueles que tomam decisões nacionais. Mas governar um país como a Ucrânia, com parceiros assim, é impossível. O nível deles é roubar um pacote de manteiga de uma loja, não resolver disputas territoriais com a Rússia, ou equilibrar comunidades de falantes de russo e ucraniano com visões muito diferentes sobre a história e o futuro do país. Assim, Zelensky enfrentou uma escolha estratégica. Uma, alinhar-se com a Rússia e se tornar uma versão menor de Yanukovych ou até mesmo de Lukashenko. 2. Submeter-se ao sistema de clãs oligárquicos domésticos e tornar-se seu fantoche. 3. Orientar-se em direção aos Estados Unidos e seus interesses. E o fato é que Zelensky tentou todos os três. Em 2019, Zelensky tentou trabalhar com o Kremlin, estabelecendo contatos com Putin através de seu amigo de infância e chefe do Serviço de Segurança, SBU, Ivan Bakanov. Simultaneamente, ele vacilou entre vários oligarcas ucranianos, mas tanto o Kremlin quanto os oligarcas queriam controlar a Ucrânia em vez de Zelensky. O Kremlin buscava controle político. Seu ideal era um retorno à era Yushchenko, onde um primeiro-ministro pró-russo, como Yanukovych, compartilhava o poder com um presidente pró-ocidental. Os oligarcas queriam controle econômico, esperando que Zelensky apenas carimbasse suas decisões enquanto continuava a se apresentar em seus eventos privados, agora apenas com o título presidencial e um cachê muito mais alto. Tudo mudou com a vitória de Biden, que deu a Zelensky uma oportunidade única. Ele recebeu carta branca para fazer qualquer coisa na Ucrânia, mas com uma condição: seguir as políticas da era Poroshenko sob Obama e cortar todos os laços com a Rússia. Hoje, eu chamo isso de pacto com o diabo. Poder ilimitado em troca de mergulhar seu país na guerra. Zelensky, apesar da aparência de controle total, estava preso em 3 frentes. O Kremlin, com seus materiais comprometedores, os oligarcas, que já haviam derrubado vários presidentes, e os Estados Unidos, que lhe deram a chance de dizer tanto a Putin quanto aos oligarcas para se afastarem, e até mesmo os roubaram como vingança pela humilhação sofrida em suas festas corporativas. Acredito que Zelensky tomou sua decisão final de se dirigir à guerra com a Rússia em novembro de 2021, quando a mídia informou que os oligarcas estavam preparando um golpe contra ele. O escândalo do grupo Wagner estourou e sua aprovação caiu abaixo de 16%. A guerra com a Rússia salvou Zelensky de ser violentamente deposto, algo que parecia inevitável na época, mas ninguém acreditava que a Ucrânia pudesse vencer essa guerra. O plano original de Zelensky provavelmente era se render rapidamente, com baixas mínimas, permitindo que ele fugisse e fosse visto como um líder heróico no exílio, em vez de um presidente fracassado, deposto por aqueles que ele outrora entretinha em eventos privados. Mas em fevereiro de 2022, tudo saiu do roteiro tanto para Putin quanto para Zelensky. O povo ucraniano resistiu, o Blitzkrieg de Putin falhou, e, inesperadamente, Zelensky se viu como líder de guerra de um país que o mundo agora decidiu apoiar até o fim. O fracasso humilhante de Putin deu origem a um novo objetivo ocidental, não apenas o confinamento, mas a derrota da Rússia. Assim, Zelensky foi proibido de assinar um acordo de paz em Istambul. Então, Zelensky rapidamente dominou esse novo papel. Ele abraçou o modelo de controle total da sociedade, impulsionado pela guerra, e contou com SID e organizações financiadas por Soros
para recursos e conselhos políticos. Foi aí que começaram as restrições mais severas aos cidadãos ucranianos: supressão da dissidência, silenciamento de vozes pró-paz, perseguição à Igreja Ortodoxa. Tudo sob o pretexto da guerra. Mas, na realidade, isso lançou as bases para uma corrupção colossal no tráfico de pessoas e seus destinos. Um exemplo simples. Desde o início da guerra, apesar da proibição de saída, mais de 1,1 milhão de homens em idade militar deixaram a Ucrânia. Cada um supostamente pagou uma média de $10 mil em subornos. Isso representa 15 bilhões de dólares em renda ilícita. Uma transferência do dever de linha de frente, com um risco de fatalidade de 80% para uma posição traseira, custa $20 mil. Se pego na rua, pode-se subornar para sair por $5 mil. Enquanto isso, a oposição política a Zelensky é punida com conscrição forçada. Stalin enviava dissidentes para o Gulag. Zelensky os envia para a frente. O exército ucraniano oficialmente conta com 880 mil soldados, mas apenas 250 mil a 300 mil estão na frente. Os 600 mil restantes ou pagaram para ir para a retaguarda ou desertaram, mas permanecem na folha de pagamento, de modo que os fundos alocados para eles podem ser desviados. Este é um exército de soldados fantasmas, uma fonte de bilhões em corrupção. Mais de 200 mil soldados fugiram do exército, cerca de 25%. Ainda assim, o Estado continua alocando rações e uniformes para eles. Ao mesmo tempo, o governo alega um número de baixas risivelmente baixo, de 40 mil a 50 mil. Na realidade, esse número de soldados é morto a cada 3 meses. Mas admitir a verdadeira escala das perdas faliria o Estado. A família de cada soldado caído tem direito a uma compensação de $370 mil. Se 300 mil morreram, o total de compensações é de 111 bilhões de dólares, mais da metade de toda a ajuda dos EFOs. Esses valores são impossíveis de pagar. Esta é a bomba relógio que nos aguarda após a guerra. Zelensky não quer paz, em parte porque quer adiar o acerto de contas por esta e centenas de outras crises. Ele não sabe como admitir a derrota. E, na verdade, perdemos esta guerra no primeiro dia em que começou. Você pediu o impeachment de Zelensky após sua discussão ou desentendimento com Trump e Vance na Casa Branca. O que você acha que deu errado na Casa Branca? E a oposição contra Zelensky está agora crescendo dentro da Ucrânia. A cena na Casa Branca foi horrível. A princípio, pensei que Zelensky estava tendo um colapso nervoso. Mas, após revisar cuidadosamente todas as filmagens e eventos daquele dia, estou convencido de que foi uma performance deliberada, projetada para sabotar as negociações. Primeiro, em relação ao acordo de minerais raros, Zelensky enganou descaradamente o presidente Trump quando prometeu tal acordo. Na realidade, ele já havia vendido todos os direitos sobre os recursos do subsolo da Ucrânia por 100 anos ao Reino Unido, que ao longo da guerra forneceu à Ucrânia apenas de 5 a 7 bilhões de dólares. Este é outro sinal de que o material comprometedor da inteligência britânica sobre Zelensky é provavelmente muito sério. Em segundo lugar, o objetivo de Zelensky é minar as iniciativas de paz do presidente Trump, ou pelo menos adiá-las o máximo possível. Como já disse antes, Zelensky não quer abrir mão do poder, especialmente do poder absoluto que ele atualmente detém, sem igual na Europa, desde os tempos de Hitler e Stalin. Terminar a guerra significaria o fim desse poder absoluto e o início de sérias questões sobre os anos de sofrimento e perda, durante os quais Zelensky e seu círculo íntimo se tornaram inimaginavelmente ricos. A guerra também lhe permite convenientemente adiar ou evitar completamente qualquer auditoria dos fundos que a Ucrânia recebeu sob o governo do presidente Biden. Finalmente, Zelensky é um produto dos esforços consolidados de globalistas e elites liberais que viram a guerra na Ucrânia como uma ferramenta para consolidar seu próprio poder. Um plano que agora colidiu com a realidade do sucesso eleitoral de Trump.
o crescente apoio a partidos de direita em toda a Europa ameaça o futuro da elite liberal de esquerda e o sistema ideológico que construíram para controlar a sociedade. Se conectarmos os pontos, fica claro que a Ucrânia não é um campo de batalha entre a Rússia e o Ocidente. É a linha de frente em um confronto global entre ideias de esquerda e direita. A Ucrânia se tornou o último bastião do globalismo, com Zelensky como sua figura de proa. Nesta luta, não há objetivo de garantir a vitória da Ucrânia. O único objetivo é prolongar a guerra. A ideia é envolver o presidente Trump neste conflito, forçando-o a continuar a guerra de Biden ou a pressionar a Ucrânia a um compromisso, dando assim munição aos seus opositores para pressionar por um impeachment. Isso é uma armadilha para Trump, às custas da própria Ucrânia. Zelensky provocou deliberadamente um confronto com o presidente Trump para sabotar quaisquer acordos potenciais. Qualquer um que tenha lido os livros ou a biografia de Trump sabe que ele só usa terno e gravata em reuniões. Zelensky foi informado disso em Paris, e mesmo assim, ele apareceu intencionalmente sem terno e escolheu discutir com J.D. Vance, bem quando as câmeras começaram a gravar. Isso foi deliberado. Gostaria de lembrar a todos que pouco antes de chegar a Washington, Zelensky voou para Dublin e depois direto para Londres em seu caminho de volta. Isso levanta sérias questões sobre quem o informou antes de sua reunião no Salão Oval. O cálculo era claro. Zelensky esperava que Trump reagisse emocionalmente e desistisse de tentar resolver a crise na Ucrânia. Tendo trabalhado de perto com Zelensky por vários anos, sei quando ele está atuando. E na Casa Branca, ele estava atuando. Mas através dessa performance, Zelensky não apenas desrespeitou o presidente Trump, como também colocou em risco o futuro da Ucrânia. É por isso que instruí imediatamente minha equipe jurídica a começar a preparar uma moção para o impeachment de Zelensky. Acredito que isso fez cair na real, pelo menos um pouco. O presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk, saiu em licença médica, alegando problemas cardíacos. Graças a Deus, o presidente Trump teve a sabedoria de não abandonar a Ucrânia e seu povo e de continuar sua luta pela paz. Estou profundamente grato que o jogo sujo de Zelensky tenha falhado. Quanto à oposição na Ucrânia, ela é praticamente inexistente sob Zelensky, mas acredito que esse fato é mal interpretado em Washington. Após o golpe de 2014, financiado pela USAID e pelas fundações Soros, todas as forças políticas que apoiavam relações normalizadas com a Rússia, a proteção dos cidadãos de língua russa, a Igreja Ortodoxa e o espaço cultural histórico compartilhado com a Rússia foram sistematicamente eliminadas da política e da mídia ucranianas. Todos os programas de intercâmbio cultural e social foram encerrados, autores e artistas russos foram apagados, e a interpretação oficial da Ucrânia sobre a Segunda Guerra Mundial foi reescrita. Na narrativa atual, a Ucrânia esbol da vitória soviética que foi para as nazista. Was not part of the Soviet victory over Nazi Germany. It was merely a victim, first of the USSR. Foi meramente uma vítima, primeiro da URSS, depois da Alemanha e novamente da URSS. A filosofia longe de Moscou tornou-se a base da política estatal tanto sob Poroshenko quanto sob Zelensky. Essa mesma ideologia dominou o cenário midiático da Ucrânia, 90% do qual, no início da guerra, era controlado por veículos apoiados pela USAID e por Soros. Apenas a russofobia e o revisionismo histórico eram promovidos na mídia. Os eleitores moldados por essa mídia exigiam políticos que apoiassem o rompimento de todos os laços com a Rússia. Aqueles que discordavam eram marginalizados e rotulados como agentes do Kremlin, com essa marcação fortemente impulsionada pela mídia controlada pela USAID e por Soros. Apenas 12 dias após a posse de Biden, Zelensky, em violação direta da lei ucraniana e da Constituição, baniu canais de televisão que promoviam a paz e a normalização das relações com a Rússia. A partir daquele momento, ou você odiava a Rússia, ou não aparecia na TV de jeito nenhum. O partido político da Ucrânia de língua russa, Plataforma de Oposição pela Vida, foi comprado pelas autoridades. Era composto por empresários que viam seus mandatos como um escudo para seus negócios.
Hoje, eles votam em uníssono com Zelensky pela continuação da guerra. Como resultado, não há partidos políticos pela paz na Ucrânia, apenas partidos de guerra eterna. Durante 10 anos, promoveram a russofobia, exigiram guerra até que as fronteiras de 1991 da Ucrânia fossem restauradas, apoiaram a adesão à OTAN e participaram ativamente da reescrita da história. A guerra se tornou sua plataforma política. Além disso, a guerra se tornou a justificativa para cancelar eleições, garantindo-lhes poder perpétuo. E como suas posições ideológicas são praticamente idênticas, todos competem pelo mesmo grupo, cada vez menor de eleitores cansados da guerra. Para evitar competir sobre quem é o maior patriota, Poroshenko, Zelensky ou Zaluzhny, todas as principais forças políticas assinaram um memorando para usurpar o poder. Sua mensagem central: as eleições na Ucrânia ocorrerão 6 meses após o fim da guerra, o que, segundo Zelensky, significa nunca. Este memorando foi organizado pelo oligarca Viktor Pinchuk, genro do segundo presidente da Ucrânia, Leonid Kuchma. Pinchuk é o homem de Soros na Ucrânia e um doador de longa data para o Partido Democrata dos Estados Unidos. Todos os principais atores da política ucraniana, Poroshenko, Timoshenko, Lyovoshkin, Boyko, até mesmo Medvedchuk, trabalharam sob Kuchma, que continua sendo seu padrinho político e financeiro. Então, quando a equipe de Trump se envolve com os pesos pesados ucranianos, eles estão, na verdade, lidando com o clã Kuchma-Pinchuk, apoiado pela USAID, Soros e a agenda globalista do Partido Democrata dos Estados Unidos. Um círculo fechado e corrupto. O próprio Kuchma está há muito tempo sob o controle da inteligência britânica, desde o assassinato do jornalista ucraniano Georgi Gongadze. As fitas de conversas do escritório de Kuchma, que potencialmente o implicam no sequestro e assassinato de Gongadze, foram compradas pelo oligarca russo exilado Boris Berezovsky, que mais tarde morreu em circunstâncias suspeitas em Londres. O paradeiro dessas gravações originais é desconhecido. Hoje, sou o único político de oposição na Ucrânia que se posiciona contra Zelensky, Soros, os globalistas e o clã Kuchma-Pinchuk, e que é legalmente elegível para concorrer à presidência. A lei ucraniana exige que um candidato presidencial tenha vivido no país nos últimos 5 anos. Nenhuma outra figura de oposição atende a esse requisito. Todos foram exilados por Zelensky e não seriam registrados pela Comissão Eleitoral Central. É por isso que os cães de ataque de Zelensky estão tão desesperados para silenciar minha voz, até mesmo no tribunal. Então, Sr. Dubinsky, obviamente há muitas coisas dando errado no momento na Ucrânia, e você gostaria de ter feito as coisas de maneira diferente. Qual é a sua plataforma política e o que você imagina como um caminho melhor para a Ucrânia? O futuro da Ucrânia é definido por sua localização geográfica no cruzamento da Europa e da Eurásia, entre a Rússia e a União Europeia. A maior vantagem de tal localização reside na neutralidade, não alinhamento e status de trânsito. Ao escolher se aliar aos globalistas contra a Rússia, a Ucrânia quase perdeu tudo isso. Restaurar esse status, enquanto mantém o apoio dos Estados-Membros e normaliza as relações com a Rússia, é o único caminho viável e realista para a Ucrânia. Todas as narrativas sobre um futuro europeu não passam de ilusões, assim como as promessas da OTAN, projetadas apenas para justificar o rompimento dos laços com a Rússia e levar o país à guerra. Pode parecer uma motivação tola mergulhar a própria nação em conflito, mas no caso da Ucrânia, funcionou porque aqueles que a elaboraram entenderam muito bem nossa psique nacional. Tenho 43 anos. Passei 9 anos vivendo na União Soviética. Meus pais eram engenheiros soviéticos, criados em um sistema que garantia um padrão mínimo de vida sob uma condição: ficar fora da política. Na verdade, o cidadão ideal era aquele que não fazia nada. Vá para um trabalho sem sentido e o Estado cuidará de você. Dar um apartamento e educação gratuitos, fornecer assistência médica e ajudar a criar seus filhos. Nenhuma iniciativa era esperada.
tudo seria fornecido. Essa mentalidade de que o Estado lhe deve tudo continua sendo uma base psicológica para os cidadãos de todas as repúblicas pós-soviéticas. Antes de 2014, as pensões na Ucrânia eram de $100 por mês. Na Europa, $500. Durante o Maidan, os estudantes exigiram a renúncia de Yanukovych, porque acreditavam que ingressar na UET significaria receber bolsas mensais de $700 em vez de $50. A lógica era que não precisávamos trabalhar mais ou mudar nada. Assim que estivermos na UEME, viveremos instantaneamente 5 ou 10 vezes melhor. E os carros usados são 3 vezes mais baratos lá. Todo mundo terá um. Mas quem é o culpado por não ter isso? A Rússia. É assim que o ucraniano médio via o mundo. Por mais cínico que possa parecer, a guerra trouxe clareza. 7 milhões de ucranianos que queriam viver na Europa partiram. 2 milhões podem retornar. Os ideólogos mais radicais morreram de 2022 a 2023. Aqueles que esperavam vitória sobre a Rússia e reparações massivas perceberam que a Ucrânia pagará o preço. O que enfrentamos agora é uma desilusão e confusão generalizadas. Neste período difícil, há uma chance real de construir sobre as ruínas do antigo um novo Estado, a Ucrânia 2.0. Esta nova Ucrânia deve estar livre do nacionalismo radical e do desejo de guerra. Deve ser uma ponte entre a Europa e a Ásia, um Estado neutro cuja segurança é garantida tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia. Acredito que o acordo de recursos minerais pode servir como base para essa transformação. Se Ucrânia, Estados Unidos e Rússia formarem um consórcio para gerenciar o potencial de trânsito da Ucrânia, a Ucrânia se tornará um jogador jornal crítico. O território da Ucrânia abriga oleodutos, gasodutos de diesel, amônia e gás que abastecem a Europa com recursos russos. Possui uma extensa rede ferroviária, portos no Mar Negro e um potencial agrícola de 55 milhões de toneladas de grãos por ano antes da guerra. Suas usinas nucleares, hidrelétricas e termoelétricas são ativos vitais para a segurança energética e alimentar da Europa. Eu acredito nos princípios do Realpolitik. É por isso que vejo a cooperação estratégica com a Ucrânia como uma oportunidade única para a administração Trump abrir novos canais, tanto com a Rússia quanto com a Europa. To open new channels with both Russia and Europe. For too long, we were told that Russia uses energy and food as weapons. Por muito tempo, nos disseram que a Rússia usa energia e alimentos como armas para impor sua política imperial. Mas os Estados Unidos podem usar esses mesmos instrumentos para promover a filosofia e os ideais do trumpismo na Europa. Afinal, o tradicionalismo, a moralidade cristã, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a competição política e os interesses econômicos nacionais são os pilares da filosofia de Trump. E eles se alinham com os interesses de qualquer nação racional não infectada pelo vírusmo. Esta é a essência da minha plataforma política e inclui uma convicção pessoal distinta. Acredito que o cargo de presidente da Ucrânia deve ser abolido. A Ucrânia deve se tornar uma república totalmente parlamentar. Todo presidente ucraniano eventualmente sucumbiu à tentação da consolidação do poder, e ao buscar esse poder, recorre a atores estrangeiros. Isso causou a constante oscilação da nação entre a Rússia e o Ocidente, e vice-versa, um ciclo que nos levou à guerra. Para quebrar esse ciclo, devemos reestruturar o Estado em sua essência. Só então, a Ucrânia poderá se tornar um parceiro regional estável, neutro e respeitado, a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Minha pergunta final é sobre a cobertura da Ucrânia na mídia ocidental. Por que você acha que os abusos dos direitos humanos e a repressão política na Ucrânia não são bem cobertos pela mídia ocidental? Em primeiro lugar, porque centenas de bilhões de dólares foram investidos em apresentar Zelensky como um líder do mundo democrático e um lutador pela liberdade. Esses investimentos têm um valor para os Estados Unidos e outro para a Europa. Falei muito sobre isso em meus blogs, e vou repetir agora especificamente para você. A Europa está usando a guerra na Ucrânia para resolver dois problemas. O primeiro problema é uma tentativa de retornar à mesa das superpotências, grandes potências,
Uma oportunidade que a Europa coletiva perdeu em 1945, após a Conferência de Potsdam, depois que a URSS e os Stasems derrotaram a Alemanha nazista e seus satélites. Nem a França, nem, claro, a derrotada Alemanha, nem a Itália, nem o Reino Unido, que perdeu todas as suas possessões coloniais como resultado da guerra com a Alemanha e devido ao apoio dos Stasems, são superpotências hoje. As negociações com Putin, que a Europa está exigindo hoje, são uma tentativa de retornar à mesa das superpotências e, mais uma vez, se tornar um sujeito das negociações geopolíticas, incluindo questões de segurança. Porque sem essas negociações, a segurança da Europa depende dos Estados-Unidos. Por que então os Estados e a Rússia não querem deixar a Europa se juntar à mesa de negociações hoje? Porque eles não consideram a Europa um sujeito em questões de sua própria segurança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Após a vitória de Trump nos Estados Unidos, surgiu uma situação em que ideias de direita estão começando a prevalecer sobre as de esquerda. Enquanto isso, a Europa está inteiramente sob o controle dos globalistas. Se Trump acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia hoje, conseguir um cessar-fogo, encerrar a guerra e garantir a assinatura de um tratado de paz, isso significará que a ideologia da direita vitoriosa prevalecerá. Em outras palavras, a ideologia de direita terá parado a guerra e alcançado a paz. Isso levará a um aumento na atratividade das ideias de direita, sua disseminação na Europa e a redução do poder dos globalistas e das elites globalistas. Ou seja, eles perderão poder em favor dos partidos de direita na Europa. Ao prolongar a guerra na Ucrânia, globalistas, elites liberais e de esquerda na Europa estão defendendo seu direito ao poder ao desacreditar as iniciativas de paz de Trump. Do ponto de vista dos Estados Unidos, antes de Trump chegar ao poder, os 200 bilhões investidos na guerra em território ucraniano não poderiam ser minados ao mostrar Zelensky por quem ele realmente é, o chefe do maior campo de concentração na Europa, estabelecido após a queda da Alemanha nazista. Portanto, naturalmente, violações dos direitos humanos, pressão sobre a oposição, sequestros de pessoas nas ruas, mobilização forçada, tortura e assassinatos. Nada disso foi mostrado. E não teria sido mostrado se Trump não tivesse vencido, porque então isso teria gerado indignação entre as pessoas comuns na Europa e nos Estados Unidos. E surgiriam perguntas: quem estamos apoiando? Para quem estamos dando dinheiro? Para evitar que essas perguntas surgissem, uma censura massiva bloqueia qualquer informação sobre o genocídio acontecendo na Ucrânia. Quero agradecer ao Sr. Dubinsky por esta entrevista e vou rezar para que sua trágica situação e a da Ucrânia cheguem ao fim, que esta guerra também chegue ao fim e por um futuro melhor para todo o povo da Ucrânia. Estou muito grato por ter respondido a todas essas perguntas. E obrigado, Glenn, mais uma vez, por esta oportunidade.